Olá, Malaquias capítulo 1, verso 6 vai dizer assim: o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Malaquias começa no verso 6 dizendo: olha, se você chama Deus de pai, onde está a honra? Se o chama de Senhor, onde está o respeito? É mais um choque de realidade. Deus não está discutindo teologia abstrata, relativismo, mas sim relacionamentos básicos, relacionamentos concretos, pai e filho, senhor e servo. Porque o maior inimigo do evangelho não é o ateísmo, mas é sim um nominalismo, ou seja, ser um cristão apenas de nome. E aqui, mais uma vez, Malaquias confronta os sacerdotes que eram profissionais da religião, mas amadores no amor. Eles mantinham a liturgia, mas haviam perdido a filiação. Haviam perdido a nossa identidade mais profunda, que é a de sermos filhos de Deus. E a partir disso, começaram a tratar o sagrado como algo comum. O culto virou um peso, virou uma canseira e a decadência ela sempre começa no púlpito. E se você seguir o texto, e eu te encorajo a fazer isso e ir até o final desse primeiro capítulo, você vai ver que Malaquias acusa os líderes de desprezarem o nome de Deus. E o mais assustador é a resposta deles, porque eles dizem: em que te desprezamos? Eles pecavam e já não percebiam mais. O grande problema está em que o coração humano é uma fábrica de ídolos e a racionalização é a sua ferramenta principal. E os sacerdotes não achavam que estavam pecando, eles achavam que estavam sendo pragmáticos. Eles pensavam consigo mesmos: para Deus qualquer coisa serve, desde que o ritual seja feito. E Deus não está em busca de rituais, mas Deus está em busca dos nossos corações. Deus sempre busca os nossos corações. Os sacerdotes e o povo de Deus, eles separaram a teologia da vida. Eles tinham a ortodoxia na boca, mas o liberalismo moral na prática. Eles eram como os filhos de Eli, ou eram como Caim, ofereciam o sacrifício, mas guardavam o ódio e a imoralidade no coração. E a liderança nunca é neutra. Ela é ou um espelho ou um laço para nós. E Deus precisa usar de ironia para ver se desperta do sono aqueles líderes. E ele diz para eles: olha, apresente esse animal cego e doente ao seu governador. Vai lá, faça isso. Vai lá, entregue essa oferta que você está trazendo para mim lá para o seu governador, para o seu governante. Será que ele vai ficar satisfeito com você? O povo dava a Deus aquilo que não tinha coragem de dar, nem mesmo para um político. E a verdade era que o povo de Israel estava oferecendo animais coxos porque não encontrava mais prazer na majestade de Deus. Eles não se alegravam mais em Deus. E quando Deus deixa de ser o seu tesouro, o seu dízimo, a sua oferta vira uma perda e o seu culto vira um enfado. Se você oferece a Deus as sobras, sejam elas as sobras do seu tempo, as sobras do seu dinheiro, do seu talento, seja o que for, o que você está dizendo na prática é que Deus vale menos do que o seu lazer, que Deus vale menos do que a sua segurança. E Malaquias denuncia o enganador, aquele que tem o melhor no rebanho e promete tudo, mas entrega o pior ou não entrega nada. E isso não é apenas falta de dinheiro, é falta de temor. É acreditar que Deus pode ser enganado como um homem qualquer. E quando a gente chega ao verso 10 desse primeiro capítulo, e talvez o verso 10 seja um dos versículos mais fortes de toda a Bíblia, porque ela diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Deus está dizendo: por favor, parem de cultuar. Tranquem as portas do templo.
Palavra dura, não é mesmo? E isso por quê? Porque para Deus, ou o culto é bíblico, ou ele é anátema. Ou o culto é bíblico, ou ele é maldito. Porque, meus irmãos, olha aqui nos meus olhinhos, o culto não existe para entreter as pessoas, mas para glorificar a Deus. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas. E ainda, se a vida do adorador não condiz com a oferta é uma abominação. Se voltarmos lá atrás, lá no começo, nós vamos ver que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque rejeitou primeiro o coração de Caim. Muitas vezes, nossas igrejas estão cheias de fogo estranho, cheias de cânticos que são shows, pregação que são entretenimentos, mas sem arrependimento. E Deus, lendo as Escrituras, Deus prefere o silêncio de uma igreja vazia ao barulho de uma congregação que o honra apenas com os lábios. E Deus encerra esse capítulo dizendo: meu nome é grande entre as nações. Se Israel o rejeitasse, ele levantaria outros. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. O Evangelho, meus irmãos, não é sobre o que fazemos para Deus, mas é sobre o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O animal perfeito que Malaquias exigia e o povo não dava, o próprio Deus proveu na cruz. Jesus é o Cordeiro sem defeito que foi oferecido em nosso lugar. Não leve sobras para o altar. Não se acostume com o sagrado, com o divino, ao ponto de bocejar na presença do Rei dos Reis. Recupere o temor, recupere o amor. Peça a Deus que acenda a chama do seu coração e se ela já está acesa, peça a Deus que coloque mais lenha. Mais lenha. Peça a Ele. Peça a Ele. Porque Ele é o grande Rei e o seu nome é terrível e maravilhoso entre as nações. Que Deus te abençoe.